Jesus se apresenta a João de uma maneira extraordinária, porque João escuta uma voz, e quando ele vai se virar para ver quem falava com ele, ele vê as 7 igrejas, e o Cristo da glória no meio das igrejas, sustentando as igrejas, andando no meio das igrejas. E na medida que Jesus vai andando no meio das igrejas, ele tece elogios a essas igrejas e censuras a essas igrejas. Para a igreja que hoje vamos considerar, Jesus não tem nenhuma crítica a fazer, nenhuma censura a fazer, apenas elogios a fazer. Esta igreja é uma igreja que está sendo massacrada, é uma igreja que está sendo perseguida, é uma igreja que está passando por momentos amargos, difíceis. Os crentes estão sendo presos, os crentes estão sendo acusados, e muitos crentes estão sendo mortos. E é nesse momento que Jesus ordena essa igreja: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A grande pergunta hoje é possível ser um crente fiel num mundo marcado pelo relativismo? É possível ser fiel quando tantos negociam princípios, valores? É possível ser fiel quando as pessoas buscam o prazer, o conforto, os privilégios? É possível ser fiel quando se é pressionado, quando se é preso, quando se é acusado, quando se é levado ao martírio? É possível ser fiel? Na verdade, o sofrimento revela quem é fiel e quem é conveniente. Aqui vemos uma igreja sofrida, perseguida, pobre, caluniada, aprisionada, enfrentando a própria morte, mas uma igreja que só recebe elogios de Jesus. Eu queria que você olhasse comigo 4 características da cidade relacionadas à igreja, para você entender o contexto. Claro que Jesus é o maior de todos os comunicadores, e ele lê o texto, ele lê o contexto, ele lê o povo, ele lê a geografia, ele lê a história, ele lê o coração. Eu chamo a sua atenção para 4 pontos aqui à guisa de introdução. Primeiro, Jesus se dirige a uma igreja pobre numa cidade rica. Irmãos, Esmirna era rival de Éfeso, a capital. Esmirna era a cidade mais bela da Ásia Menor. Esmirna era considerada o ornamento, a coroa e a cidade flor da Ásia. Esmirna era a cidade comercial onde ficava o principal porto da Ásia Menor. Nessa cidade havia um monte muito conhecido, o Monte Pagos, que era coberto de templos e bordejado de casas formosas. Era um lugar de realeza coroada de torres, tinha uma magnífica arquitetura. Os templos dedicados aos deuses, ou às deusas Cibele, Zeus, Apolo, Afrodite, Esculápio, enchiam a cidade. Aliás, das 7 cidades da Ásia Menor, para quem Jesus dirige uma carta às igrejas, a única que sobreviveu foi a cidade de Esmirna, porque hoje é a cidade de Izmir, na Turquia asiática, tendo hoje mais de 250 mil habitantes. Ser cristão em Esmirna, portanto, irmãos, não era popular, não era. Ser cristão em Esmirna significava ter o risco de perder os bens, perder a própria vida. Para essa igreja Jesus disse: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Como ser um crente fiel em tempos de prova? Primeiro lugar, você e eu podemos ser um crente fiel até a morte, não tendo uma visão romantizada da vida. Porque às vezes a gente tem uma visão romântica da vida, que nós vamos viver num mar de rosas, que depois que você é crente, então tudo vai acontecer de uma forma linda na sua vida, não vai ter mais problema, não vai ter mais pressão, não vai ter mais perseguição, não vai ter mais acusação, não vai ter mais martírio. Então nós vamos viver gostosamente, tranquilamente, serenamente, sossegadamente.
E eu quero dizer para você que ao longo da história da igreja, a igreja de Cristo jamais viveu de forma plácida, dormindo em berço esplêndido. Viver o cristianismo, ainda hoje, é enfrentar um mundo hostil, que se opõe à nossa fé, que se opõe às nossas convicções, que se opõe aos nossos valores, que se opõe à fé que nutrimos no único Deus vivo e verdadeiro, ao único Senhor da glória, Jesus Cristo. No mundo em que tem milhões e milhões de religiões, no mundo em que o pensamento é pluralista, no mundo em que a opinião é inclusivista, no mundo em que tantas crenças e tantas ideologias religiosas proliferam e florescem, você dizer que você crê no único Deus, que só Jesus Cristo salva, que não há esperança a não ser em Cristo, você vai entrar na contramão da história e remar contra a maré. Notem comigo o que essa igreja enfrentou. Em primeiro lugar, tribulação. Olha o verso 9: conheço a tua tribulação. O que é tribulação? Tribulação é uma pressão em cima de você, é como se tivesse uma tonelada nas suas costas, é você ser esmagado, não por um peso, mas por um sentimento, por uma circunstância. É isso que a igreja estava enfrentando. Tribulação. E sabe, irmãos queridos, às vezes nós também hoje somos pressionados. Para vocês terem uma ideia, a situação daquela igreja, eles eram forçados a adorar o imperador como uma divindade. Segunda coisa, notem comigo no verso 9, Jesus diz assim: eu conheço a tua pobreza. Eles enfrentaram pobreza numa cidade rica. E eu fico tão encantado com isso, irmãos, porque a avaliação que você tem é diferente da avaliação que Jesus tem. Todos nós hoje, quando falamos de uma igreja, falamos de igrejas ricas e de igrejas pobres, não é verdade? E qual é a opinião que nós temos de uma igreja rica? É uma igreja que tem muitos membros? É uma igreja que tem um templo suntuoso? É uma igreja que tem um orçamento robusto? É uma igreja que tem muita gente influente na sociedade? Pois esse é o nosso conceito. Curiosamente, Jesus olha para esta igreja e diz assim: eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Pobre na terra, rica no céu. Pobre financeiramente, rica espiritualmente. Pobre aos olhos dos homens, rica aos olhos de Deus. A força de uma igreja não está no seu orçamento, a força de uma igreja está na sua comunhão com o Deus Todo-Poderoso. Terceiro, notem comigo o verso 9: e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Aqui o contexto aqui é de difamação, e essa difamação vem de uma espécie de fogo amigo dos judeus, não dos pagãos. Em outras palavras, os judeus estavam sendo a principal força motora de oposição à igreja. Aliás, quando você lê a história da igreja, no livro de Atos dos Apóstolos, sobretudo, quem está por trás de toda a perseguição à igreja cristã são os judeus, e não os romanos, e não os pagãos. E Jesus está dizendo que aqueles que achavam que estavam certos por serem judeus e não aceitando o cristianismo, eles, em nome de serem judeus, não eram judeus, eram sinagoga de Satanás. Muitas vezes, irmãos, as pessoas vão nos acusar, achando sinceramente que elas estão certas e nós estamos errados, que nós cristãos somos intolerantes, que nós cristãos somos alguém que não aceita a opinião, a ideia, a religião dos outros, a filosofia de vida dos outros, então nós somos errados, porque nós somos intransigentes, nós somos intolerantes, nós não aceitamos as coisas como elas são. E a igreja estava sendo profundamente perseguida e acusada pelos próprios judeus, que se transformaram em sinagoga de Satanás. Mas notem mais, a igreja está enfrentando prisão. Olha o verso 10: não temas as coisas que
que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. E essa aqui não é uma linguagem figurada, não, essa é uma linguagem literal. Veja comigo o versículo 9, você pode ler o versículo 9 comigo? Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Só até aqui, pense comigo nisso. Isso me dá um consolo tão grande, irmãos. Deixa eu fazer uma perguntinha para você. Você passa por tribulação? Você passa por momentos difíceis na vida? Você tem vales escuros? Tem dia que você está com o coração apertado? Tem dia que você chora de dor, de angústia? Jesus está dizendo para você o seguinte: eu conheço o que você está vivendo, eu sei o que você está passando. Eu não sou indiferente aos dramas que você vive dentro da sua vida, dentro da sua casa, dentro da sua família. Eu sei o que você está vivendo, eu conheço as suas lágrimas, eu conheço a sua dor, eu conheço o seu sofrimento, eu conheço a sua angústia, eu sei o que você está vivendo, eu conheço. Jesus está dizendo mais: eu conheço a tua pobreza, eu sei os apertos que você passa, eu sei as aflições que você vive, eu sei as dificuldades que você enfrenta. Mas o que traz alegria para o nosso coração é saber o seguinte: que embora a situação possa ser de circunstância difícil, de realidade difícil, Jesus conhece. E é melhor você poder dizer como Pedro: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. É melhor ter poder espiritual do que ter dinheiro. É melhor ter poder espiritual do que ter poder econômico. A igreja de Laodiceia dizia para si mesma: eu estou rica, abastada, não preciso de coisa nenhuma. Mas essa igreja estava pobre, miserável, estava cega, estava nua. A grande pergunta que eu faço para você hoje é esta: você é um homem, é uma mulher, é um jovem, é um adolescente rico para com Deus? Onde está o seu tesouro? Onde está a sua fortuna? Onde está a sua poupança? Onde estão os mais importantes valores da sua vida? Terceiro, como é que você pode ser um crente fiel até a morte? Estando pronto a fazer qualquer sacrifício para honrar a Jesus. Você pode ler o versículo 10 comigo agora, vamos juntos? Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, tereis tribulação de 10 dias, agora o que eu quero destacar é isso aqui, o que Jesus está dizendo? Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O que Jesus está querendo dizer aqui não é essa ideia assim: você deve ser fiel até o dia de você morrer. É verdade que você tem que ser, e eu também, mas não é esse o ponto de Jesus aqui não. O ponto de Jesus aqui é o seguinte: ser fiel até o ponto de, se preciso for, morrer pela sua fé. Você precisa ser fiel até o ponto de alguém chegar para você e imprensar você assim: ou nega Jesus ou eu te mato, ou você nega Jesus ou perde o emprego, ou você abre mão dos seus valores ou você vai para a rua, ou você abre mão da sua crença, ou seu filho não tem espaço aqui nessa escola e nessa universidade, ou você sofre as consequências de não aceitar o que nós aqui entendemos e defendemos, ou você não tem inserção nessa sociedade. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, diz o seguinte: a vós foi dado o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas de também sofrer por Ele. Você entende isso como um privilégio? O que é privilégio para nós? Honra, sucesso, fama, dinheiro, recompensa, alívio. E Paulo diz que sofrer por Jesus é um privilégio. Privilégio.
Se você for mandado embora da sua empresa porque você não transige com falcatrua, privilégio. Se você for mandado embora porque você não negocia seus valores absolutos, privilégio. Se você for caluniado porque você não abre mão de princípios absolutos da palavra de Deus, privilégio. Se você for preso pela sua intolerância com o erro e de você não aceitar o que é errado, privilégio. Como é que nós podemos ser fiéis no sofrimento? Sabendo que Jesus está no controle de todos os detalhes da nossa vida. Eu conheço a tua tribulação. Você está sendo atribulado? Ok. Pois Jesus sabe o que você está passando. E não só sabe, Ele está no controle. A sua dor não está fora do controle de Jesus, a sua luta não está fora do controle de Jesus, as suas angústias não estão fora do controle de Jesus, as batalhas que você enfrenta no seu coração, no seu casamento, na criação dos seus filhos, no seu trabalho, na sua empresa, lá na sua escola, lá nos seus relacionamentos, tudo isso não está fora do controle de Jesus. Ele diz: eu conheço, eu estou no controle, eu estou no domínio, eu sei o que eu estou fazendo e permitindo a você. Segundo, Jesus permite o sofrimento com propósito, para lhe provar e não para lhe destruir. Veja comigo o que está escrito no versículo 10. Não temas. Quando diz não temas, significa não tenhas medo das coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns entre vós, para ser expostos à prova, e tereis tribulação. Então vamos entender uma coisa aqui. Jesus está no controle, tá? Quem age para perseguir os cristãos, o braço que age às vezes é o braço do diabo. Quando o cristão é perseguido, qual a finalidade? Colocá-lo à prova. Prova não é tentação. Tentação vem para destruir você, prova vem para fortalecer você. Deus permite a prova, para que você provado seja aprovado. Porque sem prova não tem aprovação. Como é que você é fiel? Você é fiel quando você é pressionado a ser infiel, e aí você mantém-se firme, você é fiel. Não tem fidelidade sem prova. Como é que você sabe que uma pessoa é fiel? Bota a pessoa numa situação de risco e vê se ela passa. Se ela passou, ela é fiel. Então, quando Deus permite você ser provado, não é porque Deus quer destruir você, é porque Deus quer fortalecer você, é porque Deus quer depurar você, é porque Deus quer santificar você, é porque Deus quer aprovar você. E diante da prova, Jesus está dizendo: ser fiel até a morte, se preciso for, morra, mas não retroceda, não negue, não tergiverse, não duvide, não apostate, mantenha-se firme. Terceiro, Jesus controla tudo o que sobrevém à sua vida. Não tenhas medo das coisas que tens de sofrer. Você está com medo às vezes do futuro? Está com medo? Às vezes dá medo. Meu Deus, o mundo está tão complicado. Irmãos, quando eu olho para o Brasil, para o mundo, está complicado mesmo, mas lá em Roma estava pior um pouco, sabia? Estava pior um pouquinho. Lá o imperador era chamado de Deus. Quem não adorava o imperador, arena para ele, fera para ele, fogo para ele. Lá em Hebreus, chega a dizer que os crentes perdiam seus bens eram saqueados. Hoje você tem direito, garantia de sua propriedade, ninguém vai lá e te toma assim na marra, na força, pois lá naquela época tomava. E os crentes perdiam casas, perdiam propriedades, perdiam os seus bens, tinham que fugir, tendo a única coisa como espólio a sua própria vida. E Jesus está dizendo para aqueles crentes: vocês não
Por favor, não fiquem com medo que vocês vão enfrentar pela frente. Pode piorar um pouquinho mais, pode piorar um pouquinho mais, pode piorar um pouquinho mais, pode complicar um pouquinho mais. E Jesus está dizendo: você não fica com medo não, eu estou no controle. Não fica com medo não, eu estou no controle. Eu sei o que eu estou fazendo, eu estou no controle. Você está com medo, querido? Medo do amanhã, medo da sua família, medo dos seus filhos, medo de perder o emprego, medo de complicar demais. Saiba que Jesus está dizendo para você: não tenha medo. Seu Senhor nunca perdeu o controle, o livro da história está em suas mãos, e Ele tem o poder de abrir e desatar esses selos, e você vai perceber que Ele sempre esteve no controle, é sempre Ele que toma a iniciativa, é sempre Ele que está no comando, é sempre Ele que está com o leme nas mãos, é sempre Ele que está conduzindo a história à sua gloriosa consumação. Você não precisa ter medo. Quarto lugar, Jesus já passou vitoriosamente pelo caminho estreito do sofrimento que nos atinge, por isso Ele pode nos fortalecer. Olha como é que Ele se dirige à igreja, irmãos. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Ele estava lá no começo, Ele vai estar lá no fim. Ele esteve vivo, Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Sabe o que Ele está querendo dizer com isso? Não há nenhuma circunstância da sua vida em que eu não esteja no controle, que eu não esteja agindo, que eu não esteja governando. Não há situação que você possa passar que eu já não passei, e passei vitoriosamente, e eu sou aquele que vai socorrer você em qualquer circunstância que porventura você vier a enfrentar. Por isso, o Senhor Jesus Cristo vai terminar a sua carta a esta igreja, dizendo assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Eu queria que você agora, à semelhança do que nós tratamos lá na carta de Éfeso, quem estava aqui, não entendêssemos essa carta como uma carta, uma igreja há 2000 anos. Vamos entender que Jesus está dirigindo-se à igreja presbiteriana de Pinheiros. Você tem ouvidos? Ouça o que o Espírito está falando para você. Porque às vezes, irmão, a gente entra aqui, escuta uma mensagem, mas aquilo não tem nada a ver com a gente. Está disperso, desligado. Parece que é um discurso diante das pessoas e não há as pessoas. Jesus está falando com você. O Espírito está falando com você, comigo. O que Jesus está querendo dizer para essa igreja é o seguinte: não importa o que vem amanhã, não importa o que o Brasil vai se tornar, não importa a crise que vai se estabelecer, não importa se amanhã leis contra a igreja vão ser aprovadas e nós vamos ter que preferir ir para a cadeia do que negar a nossa fé, ou selar o nosso testemunho com o nosso sangue. Não importa o que vem por aí, o que importa é o seguinte: eu não preciso temer, e o que eu preciso ser é fiel até o ponto de dar minha vida por Jesus. Você pode escutar o que o Espírito está falando com você? Eu hoje preciso desse sopro do Espírito Santo. Hoje eu preciso ouvir a voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo tem uma voz, ele fala, e essa voz é a palavra de Deus ao seu coração. Não tape os seus ouvidos, não feche o seu coração, não endureça o seu coração, escute Deus falando com você nessa noite. E Jesus está dizendo o seguinte: o vencedor não sofrerá o dano da segunda morte. Sabe o que ele está dizendo? Os homens podem até matar um crente, matar um cristão, matar-nos. Mas se nós um dia chegarmos ao ponto de precisar selar o nosso testemunho com a morte, os homens nunca podem impor a nós a segunda morte. Nunca. Porque o vencedor, ele pode morrer,
Mas ao morrer, a segunda morte não o apanha. Ao morrer, o que ele vai receber é a coroa da glória, é a coroa da vida. O que ele vai receber é a recompensa eterna, é a bem-aventurança eterna. Então deixa eu dizer para você, um crente é imbatível, um crente é indestrutível, um crente não pode jamais ser derrotado, porque se ele é fiel até a morte, quem garante a ele a coroa da vida é o Senhor da glória, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós não somos seguidor de um general fracassado e derrotado, nós somos seguidor daquele que venceu a morte, venceu o pecado, venceu o diabo, venceu o mundo. Ele é o vencedor invicto, e Ele é o nosso general, e Ele é quem vai nos galardoar, nos premiar e nos dar a coroa da vida.